Uma estrela que não brilha no céu alto da noite, pelo contrário, está presa tão profundamente que ninguém é capaz de ver. Em meio a todo o lixo e a essa imundície, brota uma estrela prestes a brilhar intensamente e ainda é a mais brilhante de todas. Mesmo que oculta, ela ainda pode brilhar se abrigar luz em seu coração. Alguém observa uma espada no subúrbio de um reino. Ele olha fixamente e intensamente para ela durante horas, almejando em algum momento obtê-la. Ele diz que não importa quantas vezes a olhe, ainda acha muito legal. Alguém se aproxima dele e pergunta de novo: com isso? Sabia que eu encontraria aqui. Então nos é introduzida uma nova personagem, Zemina. Ela pergunta para Vlad se ele esteve distraído nos últimos dias. Ele diz para que ela não o encha, pois raramente consegue descansar. Ela o confronta perguntando se realmente é aquilo, pois as pessoas ficam criando rumores sobre ele. Ele pergunta que tipo de rumores. Ela balança a cabeça para ver se não tem ninguém por perto que possa os escutar. Ela pergunta para ele se ainda ouve vozes quando segura um graveto ou algo do tipo. Ele pensa um pouco, ponderando sobre uma possível resposta, enquanto a garota continua dizendo que ele deve ter jogado pedra na cruz em sua vida passada, porque não tem motivo para alguém ser atingido em um dia de sol e ainda mais um raio negro. Ela diz para ele que seria melhor ficar na loja por um tempo, porque há rumores de que o bispo é sensível a coisas como sinais. Ele costumava trabalhar na Inquisição, então, se vir qualquer coisa suspeita, ele seria queimado em uma cruz na mesma hora. Ele pergunta por que está dizendo essas coisas. Ela não entende o motivo dessa pergunta, e diz que apenas está preocupada com ele. Ela também diz que várias pessoas viram ele ser atingido por um raio e todo mundo está falando pelas suas costas. Então, não é para ficar parado viajando por aí. Caso não tome cuidado, ele pode acabar virando um alvo e sendo levado pela igreja. Ele diz que não será levado apenas por ficar encarando uma espada. Ela diz que ele é muito tapado, que se ele realmente quer é só comprar. Ele responde que é caro demais e que não pode comprar lá. Então, ela pergunta o quão caro algo vendido por um ferreiro qualquer de um beco pode ser. Ela se oferece para comprar para ele caso ele queira. Ele pondera um minuto, depois responde que custa 5 ouros. Ela diz que isso é loucura, um valor tão alto por um pedaço de ferro. Ela continua ponderando que com essa quantidade de dinheiro ela poderia ficar um tempo sem trabalhar. No instante seguinte, alguém chega gritando com eles, perguntando quem disse que aquela obra-prima é um pedaço de ferro idiota. O velho ferreiro diz para eles sumirem dali, pois essa arma não foi feita por uns quaisquer como eles. Ela retruca com o velho perguntando: então quem compraria algo tão caro, pois ele está vendendo na favela, quem mais poderia comprá-la? Ela o questiona se ele ficou sensível. Ele retruca dizendo que não é sensível e pede que ela o respeite. Ela não entende por que fazer uma bagunça dessas ao criar uma espada que apenas cavaleiros podem usar. Ela pergunta se a hora dele chegou ou algo do tipo. Ele fica muito irritado com a situação e diz que sim, e que porque o seu tempo nessa terra está quase acabando. Ele diz para ela voltar do buraco de onde ela veio. Ela fica com muita raiva dessas palavras e pede que ele repita, se tiver coragem. Nosso querido protagonista diz a ela que não precisa se deixar levar por coisas assim, que seria melhor eles irem embora. Ela retruca pedindo para ele soltar e diz que não disse nenhuma mentira, enquanto o velho fica muito puto, dizendo que ela não sabe a hora de parar. Os dois ainda com muita raiva falam mal um do outro pelas costas. Ele se lembra que deu muita comida para ela naquela época e que agora ela age desse jeito. Isso é muito irritante, porém, no instante seguinte, quando ele se vira para ir embora, ele nota algo no chão. Ele vê que são 2 pegadas que parecem estar ali há muito tempo e ele pensa que aquele garoto ficou ali parado olhando a espada por muito tempo de novo, tanto tempo que o seu pé até ficou marcado na lama. Ele pondera que ele deveria apenas pensar em como arrumar um ganha-pão. As coisas só ficarão mais difíceis para ele se começar a criar sonhos em lugares como esse. Ele pondera que sabe melhor do que ninguém que alguém criado em uma favela nunca conseguirá sair, então ele só venderá essa espada para alguém que tem a capacidade de sair desse lugar. Ele não pode deixar o seu último trabalho enferrujando por ali. Ele pondera que ambos são muito parecidos, mesmo em um lugar como esse, eles brilham tão intensamente. O centro da economia do norte,
o farol da região norte, graças ao poder da família Bayezid. É apenas natural que um lugar tão brilhante desenvolva as sombras tão obscuras, as favelas nas quais todo tipo de sujeira e coisa sem valor são lançadas. Então mudamos de cena e estamos em algo que se parece uma taverna. Um homem arrasta uma mulher pelos cabelos e a xinga, dizendo que ela se atreveu a enganá-lo. Ela, chorando e gritando, sentindo muita dor por estar sendo arrastada, pergunta como ela tentou enganá-lo. O homem gordo responde que trabalhou como mercenário por 20 anos e que ela não deveria tentar vender remédio falso para ele. Então, nosso maravilhoso protagonista chega e diz que as coisas nunca são quietas por ali. O cara gordo diz para ele que ele chegou em uma ótima hora e pede para que ele traga a madame imediatamente. Nosso prota responde que para encontrar a madame, ele deve pagar como moedas de ouro, não de prata. O gordinho fica muito puto perguntando como ele quer ouro quando conduz um negócio dessa maneira. Se a madame não está, então é melhor trazer a sua mãe. Nosso protinha olha para ele e essa carinha é a carinha de que vai rolar assassinato daqui a pouco. Ele pergunta se a vela que mede tempo é uma fraude, porque ela queimou inteira antes de ele fazer qualquer coisa. Nosso prota pergunta como ele poderia se divertir em uma sessão de 5 minutos. Ele completa dizendo que se não pode pagar, é melhor sair do local. Ele fica com muita raiva do que acabou de escutar. Nosso protinha diz que ele é bem barulhento, então eles devem checar a situação. Ele diz para olhar bem para o relógio e vão ver se a vela realmente dura 5 minutos ou não. Ele diz para ele que se durar 5 minutos pode fazer o que quiser com a mulher. O gordinho questiona por que deveria acreditar em um bando de golpistas. Nosso prota, como era intimidador, diz que eles vão fazer isso e que não é uma opção não fazer, mas se a vela não durar 5 minutos, ele encherá de porrada. O cara já peida na farofa, morrendo de medo, ele pensa, o que há com esse olhar? Ele é apenas um garoto. Então, nosso protagonista acende um fósforo e o questiona quem é o golpista agora, enquanto ele acende a vela e espera o tempo passar. A tensão se espalha no ar e em 5 minutos a vela se apaga. O gordinho pensa que agora já era para ele. Ele se pergunta que horas eram antes. Então alguém o pergunta, senhor, logo em seguida um bastão vem de encontro à sua cara. Agora nosso prota vai amaciar a carne. Ele diz que foram 5 minutos e agora ele está ferrado. Eles vão para uma sala. Nosso prota, com olhar intimidador, diz que ele já era. Ele pede para esperar e que antes que ele termine de falar qualquer coisa, já vai tomar uma surra daquelas. Nosso prota pergunta para ele se ele disse para trazer a sua mãe. Então, por essas palavras impensadas, vai apanhar bem mais. Ele deveria ter mais consideração pela mãe das pessoas. Gritos de dor ecoam por todo o local. No dia seguinte, em uma mesa, nosso prota diz que acha que alguém adulterou a vela e não foram 5 minutos, e pergunta se entenderam o que ele estava dizendo. Alguém grita histericamente dizendo, quem ousa mexer com minhas preciosas velas? Nosso protagonista diz calmamente que isso é o que eles têm que descobrir. É claro, essa tarefa foi delegada ao nosso protinha. Ele questiona como ele pode achar o culpado. A mulher responde que, na verdade, ela já encontrou. Ele pergunta quem é, e ela responde simplesmente que foi ela quem fez, pois queria pregar apenas uma pequena peça. Ela diz que queria enganar aqueles porcos bêbados e conseguir mais dinheiro. Após essa reunião, nosso protinha desce as escadas pensando que encheu aquele cara de porrada sem nenhum motivo, mas enfim, já que esse é o seu trabalho, ele não pode fazer nada. Alguém se aproxima dizendo que está muito orgulhoso dele e que ouviu o que ele fez na noite passada. Eles respondem dizendo que ele fez um ótimo trabalho e isso tinha que acontecer justamente quando ele estava fora. Eles põem a mão em seu ombro e o questionam se ele tinha recebido alguma gorjeta vendendo velas na noite passada. Eles estão precisando de uma grana. Nosso protinha, com um olhar intimidador, o questiona, perguntando o que diabos ele está pretendendo fazer. Eles, suando frio, diz para não ser tão assustador e que não estão apenas dizendo para ele dar para eles vão negociar de maneira justa. Nosso protagonista questiona se ele quer realmente negociar. Eles dizem que se o der alguns trocados, ele dará algo em troca. Ele diz que dará um batedor de carteira estranho, idiota e sem talento.
Ele pergunta se ele reconhece e que devolverá a ele por 40 pratas. Esse é um ótimo acordo. Nosso protagonista questiona sobre os seus dedos e tornozelos. Ele responde que não teria chamado se estivesse decepado. Eles respondem que só ensinaram uma lição a ele e está novinho em folha. Nosso protagonista, com raiva, concorda com o acordo. Ele responde que é para apenas matá-lo da próxima vez ao invés de procurar por ele. Eles dizem que são bandidos e não assassinos. Estão dando um golpe na família do seu próprio funcionário. Eles sabiam que ele aceitaria o acordo, por saber que ele controla as crianças mendigas. Nosso protagonista chama pelo nome de Ned. A criança, assustada, diz que sente muito e que ele tentou tomar cuidado, mas acabou sendo pego. Ele pergunta se ele tem algum osso quebrado. Ele responde que não. Então ele diz para dar um fora antes que ele quebre alguns. A criança, com medo, diz que sim e agradece por ter o ajudado. Ele, tristemente, pondera que lá se foram os seus trocados para conseguir 5 ouros da espada. Em outro lugar, alguém diz que aquele moleque teve sorte já que ele não perdeu nenhum dedo. Então, Joseph é apresentado, funcionário do caçador de baleias, capitão da família Hoover. Dedos decepados, tornozelos cortados, ele acabou se tornando um exemplo público para as pessoas. Voltando à conversa, ele diz que ouviu falar que as velas foram adulteradas. Ele pergunta como ele já está sabendo disso tão rápido. Os rumores já têm se espalhado há um tempo, mas ninguém parece acreditar de verdade. Ele diz que a madame faz as velas, mas a Marcela não é do tipo que faria algo do tipo. Nosso prota diz que o Jorge já parecia saber e eles não são o tipo de pessoas que fariam algo assim. O cara sem dedo responde que se fizeram, deve ter um bom motivo. Vlad questiona que tipo de motivo poderia ser. Ele diz que há 90% de chance de precisar de dinheiro urgentemente. Portanto, ele deveria tomar cuidado com essa situação, pois há apenas um motivo para uma organização tentar obter dinheiro rapidamente, e esse motivo é uma guerra contra outra organização. Os 5 chefes que dominam as favelas: o cavaleiro das prostitutas Jorge, o açougueiro sanguinário Barba Negra, o apostador Dado, o caçador de baleias Capitão Hoover e aquele chamado de o estelionatário Jack Maneta. As trevas da vida se aproximam de você silenciosamente, ocultas nas sombras. Tempos depois um grupo de pessoas aparece no trabalho de Vlad. Alguém pergunta para o garoto onde o seu chefe está. Este é Jack Maneta. Assim como acidentes acontecem sem avisos, a destruição ocorre sem prenúncio. Nosso protagonista se pergunta se o estelionatário realmente está ali pessoalmente. Então, a preparação para a guerra era realmente isso. Um figurante, com raiva, diz para ele se não ouviu o chefe dizendo, e pergunta onde está o seu chefe. Nosso protagonista franze a testa com raiva e diz que ele não sabe pois é apenas um vendedor de velas, então ele não sabe. O figurante, com muita raiva, diz que ele é um maldito e que se não sabe, é melhor ir procurá-los rapidamente. Então, ele dá um tapa na caixa de velas, fazendo todas voarem e quebrarem. Nosso protagonista fica calmo e tranquilo diante dessa situação, enquanto todos ficam com os nervos à flor da pele. Ele calmamente diz que todas essas caras velas agora estão quebradas, é realmente uma pena e que hoje não terá mais nenhuma venda. O outro fica com raiva por ele estar agindo tão calmamente nessa situação e diz que ele não entendeu o que está acontecendo. Então, nosso protagonista interrompe seus pensamentos dizendo para tirar o imundo pé dele das velas. Ele fica com muita raiva, não entendendo por que nosso prota disse aquilo. Então, com o olhar ameaçador, ele diz novamente para tirar o pé. Ele fica com muita raiva, pois está sendo insultado na frente do seu chefe. Então, ele tenta chutar nosso protagonista, mas no instante, nosso protagonista rapidamente desvia, pega seu bastão de madeira e acerta sua perna, enquanto ele grita de dor. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele já toma outro na cara. Todos ficam incrédulos com a situação. Jack Maneta apenas observa, a regra inalterável dos becos. O vencedor ergue-se bem alto enquanto o perdedor fica no chão aos pés dele. Todos ficam com muita raiva e querem partir para cima dele, mas num instante uma voz é ouvida dizendo para pararem. Todos param e ficam quietos. Ele diz que realmente gosta desse cara e que ele só tem um braço,
então espera que ele seja um pouco mais compreensivo sobre o barulho. Nosso protagonista diz que ele não tem discriminação com deficientes. Jack Manetta ri, dizendo que ele é um louco, porém, no instante seguinte, ele vira-se dizendo que terão uma conversa particular depois. Ele diz que sobre o vagabundo que ele levou de novo, vendo como ele não se lembra, deve ter morrido cedo. Alguém chega e pergunta para o estelionatário o que o traz até ali, pois se dissesse que estaria vindo, ele teria grelhado uma carne para ele. Ele responde que não é como se fossem tão próximos assim. Já que eles têm convidados, seria melhor ir para cima. Ele diz que vão pular a carne e pergunta se ele tem algum bom licor. Ele responde com um olhar intimidante que a Marcela não costuma decepcionar quando se trata de hospitalidade. Jack Manetta, sem se deixar intimidar, diz que se esse for o caso, eles vão experimentar. Então, todos se retiram para irem conversar em um local mais apropriado, enquanto nosso protagonista suspira, pensando que quase morreu agora há pouco. Momentos depois, após ter juntado todas as velas, ele pensa que ele quebrou muitas. Alguém o chama de estrela em ascensão, enquanto ele se vira para olhar, ele diz que o chefe dele não se segurou nos elogios e que parece que ele realmente é um bom julgador de caráter. Ele completa dizendo que quando se cansar desse cheiro de queimado, é melhor ir trabalhar para ele. Não seria ruim ter alguém como ele. Nosso protagonista diz que não se importa de trabalhar ali, entretanto, eles o alimentam, pagam e deixam que ele durma por ali. O estelionatário diz que eles também podem fazer isso e joga uma moeda de ouro para ele. Ele diz que é pelas velas. Nosso protagonista pondera, dizendo que isso é muito, enquanto o estelionatário diz que se ele trabalhar para ele, dará tantas dessas quanto ele quiser e que seu nome é estelionatário. Ele diz que isso foi muito bom, então está saindo. Nosso protagonista pondera, dizendo que ele está muito feliz e se pergunta se as coisas deram muito certo. Alguém chama por ele e diz que Jorge está chamando. Quando ele chega no local, Jorge entrega alguma coisa e diz que ele estava planejando dar isso a ele depois, mas as circunstâncias pedem que ele dê isso agora. Ele diz para manter isso com ele a todo momento. Ele pensa que poderia dizer pelo clima no salão que as coisas não saíram como ele pensava. Ele pensa que isso realmente foi uma catástrofe. Além disso, de agora em diante, não vendem mais velas. Nosso prota pergunta o que ele deve fazer: coletar dinheiro, talvez patrulhar a área. Ele diz que receberam uma pista sobre Jack Manetta de trazer pessoas de fora para dentro. Aparentemente, eles são mercenários que já foram cavaleiros. Nosso prota pergunta se eles são iguais a ele. Ele diz sim, que são iguais a ele. Jack Manetta liderou um número esmagador de homens, mas até mesmo para ele, o ex-cavaleiro Jorge era um obstáculo difícil de superar. Afinal, um rebanho de ovelhas não é páreo para um lobo. Ao trazer espadachins de mesmo nível de um cavaleiro, o equilíbrio desmoronou. Ele diz que estão em desvantagem e por isso precisam dele. Nosso prota não entende por que eles precisam dele. Jorge diz que o dará uma primeira missão em breve. Harvey, um deficiente sem dedos e até mesmo sem capacidade de andar, com sua mente engenhosa, ele aprendeu por conta própria línguas e matemática e usando isso ele agora está trabalhando para o Capitão Hoover. Vendo Heaven, ele percebeu que o aprendizado vem através do esforço e o conhecimento adquirido leva a lugares melhores. Então, uma voz em seus pensamentos o chama e diz que talvez ele deveria estreitar o ângulo do seu cotovelo enquanto balança para baixo. Ele pensa que isso é realmente uma droga e essa besteira toda vez que ele balança. Um mês atrás, após ser atingido por um relâmpago negro, começou a ouvir uma voz. Esses sussurros demoníacos começaram sempre que ele segurava uma espada ou algo similar. Seria melhor comprar água benta antes de comprar uma espada e pensa que deve ignorar isso. Quanto mais ele responde a isso, mais irá agarrar-se a ele. Seria melhor ter foco nessa situação e que apenas ele deve dar o seu melhor e concentrar toda a sua mente e força. Quando ele estava prestes a desferir um ataque, ele escuta uma voz dizendo novamente para estreitar. Então, decide fazer o que a voz em sua cabeça dizia e acontece algo surpreendente. Ele fica surpreso por desta vez ter sido diferente. Ele continua dizendo que antes estava apenas balançando, mas isso foi mais como um caminho da espada. Ele se pergunta o que está acontecendo em sua mente.
Vemos alguém limpando a sua espada coberta por sangue e dizendo que não se pode ludibriar a idade. Parece que o vento frio do inverno penetrou em seus ossos. Ele completa dizendo que é possível, mas questiona se ele é idiota ou se foi de propósito. Ele completa dizendo que não sabe quem é, mas é melhor parar de se esconder, pois já está ali. Então vemos o momento em que nosso protagonista aparece, pergunta se ele é o Sr. Stanga, ele confirma, dizendo que sim, é ele, e pergunta se ele é quem chamam de Vlad. Ele completa dizendo que ouviu que o guia era alguém das favelas, mas esse cabelo loiro e olhos azuis, as pessoas poderiam acabar o confundindo com algum nobre. Vlad entrega uma carta. Diz que essa carta é do seu chefe. Após ele ler a carta, ele pensa que a organização inimiga conseguiu um mercenário que costumava ser cavaleiro, então é por isso que ele precisa de sua ajuda. Ele confirma e diz que irá guiá-lo e que devem chegar em 2 dias à noite, porém, desdenhosamente, ele diz que não tem certeza se realmente deve seguir alguém tão idiota. Nosso protagonista diz que pelo menos é capaz de guiá-lo, ele diz que não tem tanta certeza assim. Ele ameaçadoramente diz que não tem como ele ser inteligente já que está fazendo algo tão estúpido. Caso diga que esse não é o caminho durante o percurso, ele irá matá-lo imediatamente. Nosso protagonista não fica ameaçado com a intimidação dele e diz apenas para certificar-se de o acompanhar. Ele completa dizendo que também não pretende estragar a sua primeira missão. O cara retruca dizendo que usou propositalmente de sua intimidação, mas ele apenas o ignorou, então ele pensa que é por isso que o Jorge gosta tanto dele. Essa é uma criança que realmente vale a pena. Tempos depois, vimos que eles se abrigaram em uma caverna que estava ali por perto. O cavaleiro fica incomodado com esse silêncio todo e o questiona por que ele fica o encarando. Ele também pergunta se é a primeira vez vendo um cavaleiro aposentado, enquanto o cavaleiro pergunta se ele é um caipira. Nosso prota pergunta de onde ele é. Ele responde que é de Diquia. Zombadoramente, nosso prota diz que isso sim parece ser uma cidade de caipiras. Sentindo-se insultado, diz que é melhor ele não se perder, caso se perca, ele irá parti-lo ao meio. Vlad diz para ele ficar tranquilo e não dizer coisas assustadoras, que ele escutou que as piadas dos cavaleiros são ameaçadoras. Ele olha para sua carne seca e fica com vontade de comer, pois elas são novas. Ele pergunta se tem a parte dele. Nosso prota diz que não empacotou nenhum além das que ele tem. Ela pergunta se ele não tem nada para comer, ele diz que tem, mas elas não estão muito boas, então começa a saborear sua carne seca, enquanto o cavaleiro pensa que esse cheiro é muito bom. Ele pergunta para o nosso protagonista se ele não tem nenhuma pergunta para fazer. Nosso protagonista o questiona: o que é isso de repente? Ele diz que a cada pergunta que ele responder, ele deverá trocar por um pedaço de carne. Essa é uma oportunidade que não aparece todo dia. Ele pondera um instante e pergunta para ele quantos pedaços ele quer, porque se ele quiser um pouco é só pedir. Ele diz que é um cavaleiro e tem orgulho. Se os cavaleiros recebem algo, eles precisam dar algo em troca. Vlad retruca, dizendo que ele se aposentou. Ele diz que ainda segue essa filosofia. Vlad pergunta o seu nome. Ele diz que é Stanga. Vlad pergunta a sua idade. Ele diz que tem 42. Em seguida, Vlad questiona perguntando se ele sabe usar aura. Ele diz que, olhando com atenção, ele parece inocente apenas por fora. Ele continua dizendo que nem todos os cavaleiros conseguem utilizar a aura, e usar aura em uma luta real é algo totalmente diferente. Vlad, querendo saber a resposta, pergunta se ele sabe usar ou não. Ele não responde, mas logo ele entende a resposta. Nosso prota diz que ele pode ficar com tudo. Eles se olham e ele diz que um cavaleiro só pode receber algo caso ele tenha dado algo em troca. Em alguns momentos ele faz o que dá na telha. Durante esses últimos dias, ele só esteve comendo carne seca. Então tem isso. Ele se pergunta se isso é realmente sério e se ele pode ver. Então ele faz uma pose enquanto Vlad pergunta por que ele está fechando o olho esquerdo. Ele disse que precisa trazer o seu mundo à tona do fundo da sua alma e continua dizendo que é para ele olhar com atenção. Então, em um segundo, uma aura azul começa a envolver a sua espada. Ele completa dizendo que essa é a essência dos cavaleiros. Então, no instante, um poder absurdo começa a emanar pelo local, a aura.
Alguns dias depois, eles finalmente chegam ao subúrbio, enquanto ele diz que se sente um nojento, como se fosse um vagabundo. Vlad diz que é melhor se estiverem um pouco sujos, pois é melhor se parecer com um vagabundo do que com um cavaleiro. Ele retruca, dizendo que nem está falando de sua aparência, está falando do seu humor, ainda tem o seu orgulho de cavaleiro e porque ele precisa passar por esse buraco. Vlad responde, já te disse que precisava trazê-lo até ali em segredo, então não podemos usar o portão da frente por enquanto. Seria melhor ir andando. Quando chegarmos, prepararei um banho para você. Então ele segue em direção à sociedade. O cavaleiro diz que está muito quieto e isso está o incomodando. Vlad diz porque já é muito tarde da noite, eles chegam até um local. O cavaleiro pergunta se normalmente esse lugar é assim, ele diz espantado que não. Parece que eles já lutaram, então vemos uma pilha de corpos no chão, uma perfeita imagem de guerra. Vlad diz que seria melhor se eles se separassem e que dirá onde é a porta dos fundos, e que só os membros da organização conhecem ela. Ele pergunta se ele vai ficar bem, ele diz que irá pelo portão principal, é melhor dividir a atenção deles. Então, eles se veem mais tarde. Quando ele chega ao local, vê um cenário de guerra onde tudo está completamente destruído. Enquanto isso, o seu chefe diz que ele chegou em segurança, fez um ótimo trabalho. Ele completa dizendo que os estelionatários atacaram primeiro. Como ele imaginou, eles lidam com dinheiro então estão em outro nível. Vlad pergunta preocupado se ele está bem, ele diz que já faz tempo desde a última vez que lidou com alguém que está no mesmo nível de um cavaleiro, então ele acabou desse jeito. Porém, o mais importante, ele pergunta se trouxe aquele cara. Ele diz que sim e que o portão principal estava sendo vigiado, então contou a ele onde era a entrada dos fundos e que ele já deve ter chegado lá. Ele diz que isso é ótimo, que vão atacar o estelionatário amanhã e dessa vez vão acabar com tudo. Ele orgulhoso diz que o seu amigo é muito bom. Vlad confirma dizendo que sim e que ele parece ser uma boa pessoa. O cavaleiro aposentado diz que ele tem um lado amigável, enquanto nosso prota confirma e diz que ele também é bem ágil. Ele pergunta se ele perdeu peso e diz que é bom cuidar da saúde se quiser viver uma vida longa. Vlad diz que sim e que ele também é um cavaleiro que pode usar aura, certeza que amanhã será o dia deles. Então ele olha ameaçadoramente e pergunta o que ele acabou de dizer. Então, nesse momento, alguém vem descendo as escadas, enquanto o chefe pergunta se ele realmente usou a aura. E ele pega a sua espada e diz para ele ficar atrás dele e diz que Stanga não sabe usar aura. Ele não entende o que está acontecendo e antes que pudesse sequer terminar o seu raciocínio, ele já chega todo coberto de sangue. Ele diz que o cavaleiro foi para um lugar bem longe e faz muito tempo que não se vêem. Então vemos um pedaço da cena anterior. Ele diz que não se pode ludibriar a idade, e que parece que o vento frio do inverno penetrou em seus ossos. Enquanto isso, vemos que há um corpo estendido no chão e pergunta se ele é idiota ou se isso é de propósito. Então, voltando para o presente, eles se encaram. Ele diz que o Jorge mudou bastante, enquanto ele pergunta de todos os momentos, por que procurar agora? Ele diz que o Conde Gaidar faleceu e que isso não foi anunciado devido a algumas complicações, porém logo todos saberão sobre isso. A tensão se espalha pelo ar enquanto ele se serve com um drink. Ele diz um brinde ao lamentável Conde. O cavaleiro Jorge fica muito irado com isso, então ele parte para cima com muita raiva. Um poderoso ataque com sua espada, mas acaba cortando apenas o copo. Todos ficam incrédulos com essa situação. Jorge fica com muita raiva e continua desferindo golpes contra ele. Ele consegue bloquear e então uma batalha intensa se inicia. Ele diz que precisa fazer o cavaleiro desertor Jorge retornar imediatamente e que essa foi a primeira ordem do novo conde. Ele fica com raiva, dizendo que esse novo conde não é o seu lorde. Ele completa dizendo que o conde não espera que ele retorne obedientemente nem torce que isso aconteça. Então, uma feroz batalha se inicia. O cavaleiro Jorge força ele a recuar. Ele recua, o nosso protagonista diz que é perigoso que eles fiquem ali e que seria melhor saírem, retirando a senhorita em segurança. Enquanto isso, eles tentam chamar por todos para ajudar na batalha. Ele grita, dizendo que é para todos irem imediatamente para cima, e antes que ele pudesse terminar de dizer,
Jorge já é lançado para fora. Eles olham incrédulos, já que o Jorge era o cavaleiro mais forte que eles conheciam. Enquanto isso, ele diz que ainda está tomando decisões ingênuas como sempre. O Jorge cai no chão e um estrondo é ouvido por todo o local. Ele todo arrebentado no chão tosse e tenta se levantar, enquanto o cavaleiro olhava para o Jorge. Uma faca voa em sua direção, mas ele se defende facilmente. Então vemos que é o nosso protagonista tentando fazer alguma coisa para defender o seu chefe. Ele não liga muito e pula para eliminar rapidamente o seu alvo. Enquanto isso, Jorge já sem forças tenta se levantar, ele desfere um poderoso ataque, mas ele consegue desviar com muita dificuldade. Com seu oponente caído no chão, ele diz que isso só está acontecendo porque não seguiu as ordens daquele dia. Jorge diz que ele é humano e que não segue em ordens feito cachorro. Ele ameaçadoramente diz que ele não é um cavaleiro. Ele fica com muita raiva, mas imponente diante dessa situação. Todos se juntam para defendê-lo. Ele diz que a noite já se arrastou por muito tempo e está na hora de finalizar por aqui, pois ele só quer descansar. Então ele começa a envolver o seu corpo e a sua espada com uma poderosa aura azul. Então, em um piscar de olhos, ele corta todos no local sem nenhuma chance de se defenderem. Foi um ataque esmagador que destruiu todos em um piscar de olhos. Luzes cortam todo o local. Então, quando a poeira baixa, tudo está completamente destruído. Nosso protagonista se pergunta o que está acontecendo, enquanto vê todos os seus companheiros no chão, mortos. Ele fica aterrorizado com essa brutal imagem. Ele olha para o Jorge já sem vida e começa a se lembrar dos momentos em que passaram. Relembrando que ele foi a primeira pessoa a oferecer uma mão a ele, o primeiro a reconhecer ele como alguém. A pessoa mais forte de todas, a pessoa que aquele garoto havia visto, a luz azulada do lar silenciosamente se aproximando. Porém, uma pessoa destruiu tudo aquilo. Aquela imagem aterrorizante despedaçou por completo seu mundo. Então, em um surto de raiva, ele pega a espada e avança para cima, enquanto a voz em sua cabeça diz para ele parar. Ele efetua um ataque com todas as suas forças. Enquanto isso, o cavaleiro pensa que esse é o caminho da espada e se pergunta como uma criança da sarjeta sabe o caminho da espada. Isso é realmente impressionante. Ainda com raiva, ele tenta efetuar outro ataque, mas já que o inimigo era muito poderoso, ele o afasta com um chute em seu abdômen, que o lança para longe. Ele pondera que o garoto tem muito talento e que aquilo nasceu com ele, e que ele não pode acreditar que ele instintivamente torceu o seu próprio corpo e desviou do ataque, enquanto a voz em sua cabeça diz para ele parar, e que não precisa perder isso. Enquanto ele geme no chão sentindo muita dor, o cavaleiro pensa que cortar um talento tão grande em ascensão seria um grande desperdício e seria interessante se no futuro ele se tornasse uma espada mais afiada. Enquanto ele se lembra das instruções do seu mestre que vigiar aqueles com potencial é sempre um prazer, ele sorri maliciosamente e diz para ele que um cavaleiro cobra apenas o preço justo. Ele não entende por que ele está falando aquelas coisas. Ele diz que o seu nome não é Stang e que não tem 42 anos, e devolve a carne. Ele diz que ofereceu um preço injusto a ele, então vai devolver isso, porém ele terá que levar a cabeça de Jorge com ele. Ele completa dizendo que é um preço justo e que é direito dele como um vencedor. Enquanto isso, ainda com muita raiva, ele diz que irá matá-lo. Ele diz que do jeito que sua vida está agora, nem pense em pedir um preço maior do que a carne. Enquanto ele sai, nosso protagonista grita, dizendo que ele é um maldito e que irá matá-lo algum dia, e que é para apenas esperar. É para ele apenas esperar que isso vai acontecer mais rápido do que ele imagina. Deixa o like, comenta para a parte 2 e se inscreva no canal. Valeu galera, fui!